Olá, eu sou Fernando Caldas e vamos para a nossa próxima reflexão. Bom, hoje refletiremos um pouco sobre a questão da violência contra a mulher. O que nos leva necessariamente a pensar essa questão de gêneros e pensar numa dimensão tanto histórica quanto científico-filosófica, porque é uma questão que permeia a humanidade e está diretamente ligada às liberdades sexuais. Aliás, a questão de gênero, por assim dizer, nasce nessa busca de um exercício mais livre por parte da mulher do seu corpo. E tudo passa pela questão do corpo. Então, indo para a história, vemos que não se trata de uma questão moderna, que não foi a década de 1960 que trouxe esses ares. Não. Esses ares desembocaram na década de 1960 de forma mais pragmática, estamos falando do Ocidente. Mas são verdades, instâncias que perpassam a humanidade, né? Há relatos ali ou acolá de certos povos que tiveram mulheres no comando, né? Que foram matriarcais, mas via de regra a humanidade, pelo menos há 3, 4 mil anos, na maioria dos seus povos, tem uma dominância patriarcal, uma dominância do homem sobre a mulher em termos políticos. Porque, como vimos, a questão da liberdade está ligada à questão dos direitos sexuais iguais e isto é uma questão evidentemente de ordem política, né? Pois bem, essa política foi exercida historicamente pelas religiões. Foram as normas de ordem moral que determinaram que a mulher tinha direitos diferentes sobre o seu corpo em relação ao homem. E é sobre esse corpo que se imputa tudo. Em 2017, eu fiquei o ano inteiro, desde dezembro de 2016, o ano inteiro até mais ou menos dezembro de 2017, um ano, portanto, pensando a seguinte questão, 2 pontos. O que há na mulher para além do corpo da mulher? É uma questão irônica, né? Ela vista assim de primeiro lance, de primeira percepção, pode parecer uma questão arbitrária ou autoritária, mas não, é uma questão irônica. É uma questão que quer perguntar, dentre outras coisas, quando o corpo da mulher é exposto, prioritariamente exposto, às vezes unicamente exposto, quando todas as loas colocadas pela própria mulher ou pelo seu entorno que exige dela isso, quando tudo isso é posto especificamente sobre o corpo, cabe a questão: o que há nessa pessoa para além do corpo dessa pessoa? E eu passei o ano pensando isso. Quando foi em dezembro já de 2017, um ano depois, passando nos canais de televisão, num deles estava reprisando, claro, um show histórico, né, de Nina Simone em Montreux. Um show espetacular, em tudo. Um show que dá para fazer um tratado de metafísica, de estética, né, de sexualidade, porque Nina Simone já magrinha, já com câncer avançado, e numa expressividade, numa verdade de si mesma, numa pedagogia. E eu digo, pronto, está respondida a minha questão. Para além do corpo da mulher, e isso pode parecer um truísmo, né? Mas é mais profundo do que isso. Para além do corpo da mulher, há a mulher, que necessariamente se expressa num corpo. Mas o formato como essa mulher se expressa no corpo precisa vir da mulher. E essa é a questão
que foi respondida. Eu fiz alguns trabalhos de pesquisa com o universo de prostitutas, de travestis, prostitutas e etc. Mas sobretudo as prostitutas. E às vezes que eu fui a prostíbulos, ou que conversei com elas em outros lugares, foram momentos muito proveitosos. Momentos em que às vezes havia alegrias comuns, mas que havia também depressões comuns, assim, instantâneas, angústias comuns. Porque o que se refrata nisso tudo é a condição humana. E a condição humana tem um viés sociológico, é claro, cultural, é claro, antropológico, é claro, mas tem um viés neurológico. E agora que a neurociência começa, a partir de equipamentos mais plausíveis de investigação, a desvendar uma série de atributos cerebrais, né? Essa instância se torna também contribuinte desses elementos que compõem a condição humana. Mas a gente desemboca na condição humana. A condição humana que às vezes se mostra numa condição de prostituta, ou numa condição de vigário, ou numa condição de artista, de professor, de médico, de saltimbanco. Essa condição que vai sempre se manifestar de uma maneira específica. A questão toda está na aceitação da tribo da condição diversa. Toda a questão se resume a isso. Há tratados e mais tratados. Há vários formatos de feminismo, inclusive. Há feminismos cristãos, que tem uma lógica conservadora e, ao mesmo tempo, dita feminista. Há feminismo marxista e feminismo niilista. Eu me lembro uma vez participando de uma reunião, de uma caminhada que ia ter das mulheres, uma mulher ter me dito: o que nós queremos é a liberdade de poder transar livremente, esse foi o verbo usado, transar livremente, andar nuas como os homens fazem. Gênero, generalização. Não são todos homens que transam com todo mundo, usando o verbo aí aspado, que fazem sexo livremente, nem todos os homens que andam nus. Então, todo argumento, quando ele carece de elementos mais sólidos, ele tende à generalização. Quando a gente generaliza uma coisa, é porque faltam argumentos. Nesse sentido, falar de homem como um sujeito violento contra as mulheres, é preciso definir melhor os termos, como dizia lá o outro. Você se refere a quem como homem? E para isso existe a ciência. Os estudos mostram que os agressores correspondem a um percentual de machos, né, que tem determinado perfil. Inclusive passa pela testosterona, pela quantidade de testosterona, passa por vícios. Os homens viciados, seja em álcool, seja até em maconha, que é um mito de que é uma droga leve, têm mais propensão a serem violentos, tais homens, a ser violentos. E as mulheres, também violentas, as que são, que é um percentual menor do que a dos homens, elas têm também uma quantidade maior de testosterona do que as mulheres que não são violentas. Então há um elemento hormonal, ele não é, digamos, único elemento. Se dissesse assim, seria uma generalização. Mas ele é um elemento. Como as drogas são um elemento. Ou seja, nós estamos aí num campo cerebral, num campo hormonal, né, que define mudança de comportamento. Há uns estudos de pessoas que estão esperando a sentença de morte nos Estados Unidos. Estudos que mostram que essas pessoas têm uma disfunção cerebral. Às vezes sofreram traumas, tomaram uma queda, bateram a cabeça, passaram por um acidente, né? Como se houvesse na natureza padrões de normalidade comportamental. E os que fogem a esse padrão têm alguma disfunção. Como no caso
que eu refleti outro dia em outro vídeo, do radical em política, que numa visão epigenética pode ter uma disfunção, pode ter sofrido um padrão epigenético que cria uma disfunção, como nos viciados em outras drogas. Da mesma forma, a violência, né, e especificamente a violência contra a mulher, pode ser fruto também de uma disfunção cerebral. Durante muito tempo não se quis que se estudasse o agressor, achando que o estudo do agressor ia desfavorecer a vítima, mas é o contrário. O estudo do agressor contribui para o conhecimento global da situação e acaba favorecendo a vítima e acaba equacionando a questão. Porque na medida que a gente estude esses fenômenos cerebrais, comportamentais, antropológicos, sociológicos, históricos, e a gente vai ter mais mecanismos de cuidar, inclusive, do agressor. Porque, em tese, salvo exceções muito raríssimas, esse agressor também é consertável, educável. As metodologias, os mecanismos, quanto mais elementos técnicos nós tivermos, mais saberemos quais serão tais mecanismos de cura. Mas ele é curável. E aí que tem uma visão, né, de que o bem tem que ser um bem genérico. Curar agressores é uma vitória muito maior do que puni-los, por exemplo. Né? Claro que a lei precisa ser cumprida para que a ordem se estabeleça socialmente falando. Há muitos estudos também mostrando que essa mulher agredida, ela passa por uma disfunção cerebral depois disso enorme. Estudos neurocientíficos também, psicológicos, passa por problemas que talvez não se recuperem. Sobretudo na ordem sexual. Como é que alguém que é agredido sexualmente vai ter de novo, outra vez na vida, por exemplo, gozo sexual? Então é uma questão complexa, porém simples no aspecto de que não se pode ter julgamentos genéricos em relação a isso. Como muita gente diz. Homens são violentos, mulheres são vítimas. É uma generalização. Há mulheres vitimadas e há homens violentos. Há hormônios em jogo, há cultura em jogo, há drogas em jogo. Não pode se considerar nenhum desses vetores. Há de se considerar todos os fatores. E quando puder, assistam Nina Simone e Montreux. Uma mulher no seu estado pleno, um ser no seu estado pleno, vivendo essa condição humana de forma digna, capaz de transformar, capaz de elevar a consciência de quem tiver sensibilidade para isso. As feministas cristãs, as feministas marxistas, as feministas anarquistas, né, como movimento individual, precisam também criar interfaces, costuras, interseções, diálogos, ir construindo modelos dialógicos capazes de pontuar quais são realmente as questões essenciais nesses direitos que se busca, nessas correções que se busca fazer em relação à opressão sobre o corpo da mulher. Opressões que começam na primeira infância. Há uma hora que os pais começam a dizer às filhas como elas devem se sentar, como elas devem se vestir, que elas não devem mais brincar com meninos machos. Ao homem é dada uma educação expansiva, ainda em 2021, ainda na segunda década do século XXI. São modelos, mas não podemos desconsiderar que sobre essa opressão que é colocada culturalmente existe uma base biológica. Se tal base não houvesse, a humanidade já teria mudado isso, já teria transformado isso. Mas trata-se do mesmo Homo sapiens de 46 cromossomos. É sobre o mesmo ser que se impõe a cultura. E esse ser não tem um repertório infinito, embora pareça que tenha. Ele, como um alfabeto, né, ele tem uma quantidade limitada de repertório, que pode se combinar infinitamente. Isso pode. Mas o repertório
são esses 46 cromossomos e seus desdobramentos. Então, por mais aculturação que haja, por mais transformação aparente que ocorra, por mais que pareça que a relação entre homem e mulher em 2021 diverge profundamente da relação entre homem e mulher, por exemplo, no Egito Antigo ou na Grécia Antiga, talvez as questões principais ainda sejam as mesmas. Na Grécia conheceu uma mulher como Aspásia, por exemplo, que foi revolucionária, né? Há feministas do século XVIII, por exemplo, que falam em vantagens de ser mulher. Não precisavam trabalhar, não precisavam produzir sua comida, tinha moradia de graça, né? Então essa percepção que se impõe sobre o corpo, essa percepção do que se impõe sobre o corpo da mulher, é uma percepção que precisa se fazer a muitas mãos. Não basta ter sua convicção, ir para a rua, ter posturas ou anárquicas ou cristãs em defesa da mulher, né? Se o próprio grupo de mulheres não consegue chegar a padrões de harmonia. Se há um conflito, e um conflito às vezes com muito ódio em jogo, dentro do próprio grupo de mulheres, né? É preciso buscar as mãos dadas dos homens mais sensíveis à questão. E são muitos, são milhões, são bilhões, né? É preciso educar as crianças amorosamente sobre a questão. E não criando guetos para a guerra. Homem e mulher juntos são uma perfeição. Tão perfeitos são que podem criar terceiras realidades. Num filho, que é uma realidade factual, real, física, espiritual, ou numa obra. Podem ser grandes escritores juntos e criarem obras juntos, grandes fundadores de ONGs e fazerem projetos ambientais, de defesa dos animais, dos velhinhos, das crianças com câncer, né? Podem juntos ir para um desses países onde precisa de mão de obra, de serviço humanitário. E quando eu falo homem e mulher, eu falo no sentido do Tai Chi, no sentido que um psicólogo suíço usou muito, no sentido do padrão masculino de ser e do padrão feminino de ser, que muitas vezes pode se desdobrar em pessoas do mesmo gênero. São papéis simbólicos, de ordem também neurológica. Eu vejo a hora disso, dos grupos feministas diversos e dos que não são feministas, as mulheres também que são contra o feminismo e são mais conservadoras e querem que o modelo antigo continue, mas é hora dessas mulheres todas estabelecerem linhas de comunicação, grifando e depois grafando quais são as expressões, quais são os elementos que precisam ser priorizados por esse mundo mais fraterno. E aí, no segundo momento, chamar os homens mais sensíveis e mais ávidos por uma humanidade mais digna também para a conversa. No segundo momento. Isso, em momentos futuros, vai se expandir para as questões étnicas, para as questões LGBT, QIA, né? Para as questões todas. Porque, como eu disse no começo, só concluindo, trata-se de uma questão política. Ter a liberdade de fazer tudo, o ser humano sempre teve. Uns ousam e pagam um preço do gueto no qual ele está submerso. Por exemplo, é sabido que as comunidades que lidam com a contravenção possuem suas regras internas, seus códigos de ética, que muitas vezes são mais rigorosos do que os códigos do Estado oficial. Então, essa punição ao se fazer o que quer vai depender sempre dos códigos do lugar onde o sujeito esteja inserido. Mas o ser humano sempre foi livre para fazer qualquer coisa.
ele tem a escolha. Quando ele escolhe seguir as regras da tribo, ele sabe que terá certa premiação ou muita premiação por isso. Passando uma sirene aqui. Né? Sirene sempre lembra, inclusive, isso, né? Ou acudir alguém que transgrediu ou foi transgredido, ou ir atrás de alguém também que está transgredindo. É um símbolo de estar chegando o poder. Então é isso, né? Eu penso que é possível, que é plenamente factível uma sociedade onde as pessoas exerçam as suas responsabilidades e consigam tirar de forma inteligente e processual todas as opressões que estão postas sobre os próprios corpos. Um tempo em que a mulher se exercerá, né, em que o feminino se exercerá plenamente, encontrando um masculino que também ainda não se exerceu. Porque a grosseria não é uma postura masculina em seu estado natural. É um desequilíbrio. Então, o equilíbrio é factível. As utopias de um paraíso talvez não sejam, mas macho e fêmea em seu estado primário é possível. Até a próxima reflexão.